Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Caos à Coragem, o manual completo para ativar a sua vida. Hoje eu tô aqui com duas coautoras maravilhosas, mas antes disso, deixa eu recapitular para você. Esse livro foi feito em coautoria, eu e mais 10 coautoras, 10 mulheres incríveis, com histórias reais, que certamente vai falar com você, vai falar ao seu coração. Somos de universos completamente diferentes, mas algo nos conecta, a nossa essência, uma chave que fez a gente sair do caos, encontrar a coragem para mudar a história da nossa vida. Nos tornamos protagonistas da nossa própria história. E estamos aqui para falar que você também pode se tornar o protagonista, a protagonista da sua história. Basta você decidir. A decisão é uma chave importante para a gente continuar evoluindo, avançando e alcançando os resultados que a gente sempre sonhou e sempre desejou. Hoje, estamos com duas mulheres incríveis e elas vão trazer chaves. Anota, senta aí no seu sofá, pega o seu café e vem viver com a gente essa linda história desse lindo episódio. Eu quero trazer para vocês hoje a nossa primeira convidada, a Bruna Vieira, que é não só uma coautora, mas também a editora do nosso livro, Gente com Books. Obrigada, Bruna. Obrigada por ter vindo. Obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. E eu já quero começar do começo. Bruna, como é que foi ser a filha do meio, né, de uma família de 3 irmãos e hoje ser uma grande comunicadora e ter uma editora, escrever tantas histórias, participar também, né, da construção e da escrita de tantas outras histórias. Então, a menina que lá atrás se sentia tão preterida e hoje aí sendo protagonista de tantos palcos. Conta pra gente. Ai, Carol, muita gratidão por estar aqui. E a gente, quando fala da gente, aí fica difícil. Aí fica... Não, mas assim, eu estou com a editora, Gente com Books, mais de 20 livros aí, 1 ano e pouco. E assim, o livro coletivo, ele toca, porque assim, e o trabalho, eu falo que é um presente, que não é o trabalho, porque você lê a história da pessoa, se inspirar, se ver, se curar por ali. Verdade. É sabe, poderoso, né? É muito poderoso. Eu acho. E também, como a escrita, ela cura também se tiver curado. Se tiver ainda não resolvido, vai doer bastante. Então, você, como é que fala? A escrita cura, é uma ferramenta comprovada cientificamente. E aí eu falei, que histórias de caos. Porque a gente só quer falar da coragem, do positivo, do bom. Verdade. E aí, o que eu vou ter coragem de colocar pra fora de tudo que eu vivi? Porque assim, a gente, assim, por exemplo, agora eu estou vivendo a melhor fase que eu poderia viver com os meus pais, você entendeu? Assim, mas, e a gente geralmente tende a culpar, ou sabe, ai, não fez isso. E não é, eles deram o melhor que eles podiam dar. Então, assim, enfim, a história de cada um. Eu tenho meu irmão mais velho, né, que não foi planejado. Eu fui a planejada, desejada. A princesa nasceu com 3 meses. Minha mãe engravidou do meu irmão e ele nasceu com problema no coração. Nossa. O João Paulo, e ela teve que ficar com ele do 1 aos 4 anos. E aí, quem ficou com a Bruna? A vovó Edith. A babá Silvana, você tá entendendo? Mas o que o bebê quer? Ele quer ser cuidado pelo pai e pela mãe. Claro que hoje eu faço o mingau que a minha avó fazia pra mim, pro meu filho, você tá entendendo? A gente vai às nossas memórias afetivas. Mas é isso, passou. E tem essa síndrome da mulher, da filha do meio. Ah, ela não precisa de carinho, ou é o menorzinho, ou o mais velho que tem atenção, e a do meio. E aí isso mudou a minha, com certeza, personalidade. Por quê? Eu fazia de tudo para ser a certinha, a bonitinha, para ver se, quem sabe, eu chamava atenção. E isso, assim, o meu pai me cobrava porque os estudos, então eu sempre era uma boa aluna. Mas em escola pública, você nem precisa fazer muito. E, enfim, e aí dessa forma eu fui, como é que fala, moldando. Então eu não fui aquela filha revoltada. Eu falo assim, hoje eu me sinto assim, como é que fala?
muito amada, incluída ali pelos meus pais, e eu não preciso mais só fazer jornal, só fazer revista para ganhar o parabéns deles, entendeu? Que Hoje eu já ótimo. estou... Já tá no É seu isso, lugar já estou, mesmo, né? isso, já estou curada. E aí, enfim, inspirando, na verdade, o intuito maior é a gente contar nossa história, porque não tem como a pessoa não se ver, mesmo quem não é a filha do meio. Sabe, alguém, nossa, eu também fazia de tudo para chamar atenção. Sempre vai conectar. E aqui tem histórias de todos os, como é que fala? É o mesmo gênero, feminino. Você tá entendendo? A gente vai naquela busca, porque hoje a mulher, ela é multitarefa, faz milhões de coisas ao mesmo tempo, Sim. e ao mesmo tempo, cansei. Não quero mais esse caos. Para mim, a mensagem principal desse livro é assim, ó. Não quero mais mar revolto, não quero mais que tudo seja difícil, eu aceito que seja fácil, eu aceito que me dê e sou muito grata por isso. Então, é isso, a gente se abrir a esse novo, você entendeu? A gente ter essa coragem Se permitir, né? de nos expor e falar assim, eu posso viver diferente. Uau, isso mesmo. Ótima introdução. Obrigada, Essa Bruna. foi uma Tá reflexão. ótima para filha do meio agora, solta, leve, livre. Alegre. Alegre, maravilhosa. Cris, você, eu chamo de Cris, mas a Fátima Cristina, a nossa nutricionista, que hoje não cuida só da alimentação, mas também da alma das pessoas, né? Linda também a sua história. E várias viradas de chaves, vários pontos que você trouxe, onde você se redescobriu, né? Em algumas carreiras, até você chegar na nutrição. E eu queria que você trouxesse isso pra gente. Como é que foi sair de uma grande escassez, né? De grandes faltas na infância e hoje tá aqui tão bem resolvida como uma nutricionista que olha para a essência das mulheres principalmente, dos homens também, mas muito das mulheres, né? Que é o seu público, né? Tuas grandes pacientes. Como é que foi essa jornada, né? Como é que você se descobriu nutricionista? Cá, muito obrigada por estar aqui. É uma alegria muito grande poder fazer parte do Causa Coragem com essas mulheres incríveis também, de histórias lindas. É uma soma de histórias, como a Bruna comentou, que elas se completam. Então, curioso como todas, quando nós vamos ver as histórias, é realmente do caos à coragem. E como foi para mim sair disso? Eu vim de uma escassez, de uma vida muito simples, com os pais muito simples, sem estudo, mas eu tinha um sonho. E o meu sonho, assim, eu queria ganhar o mundo, eu queria conquistar, eu queria uma vida diferente, mas eu fui muito limitada, porque no meio que eu vivia não tinham oportunidades. Então, nesse meio não há oportunidades, não tem influências boas. Então, eu ouvia, você sonha demais. Nossa. Quem A que vida nunca ouviu, não né? é. Quem que já não ouviu, verdade. A vida não é como você sonha. Quem nasce pobre, morre pobre. As frases Uau. Era isso que eu As ouvia. crenças limitantes. As crenças limitantes. Mas eu realmente, assim, eu me via na lua e eu sempre fui muito sonhadora. Então, eu usei isso como uma força em mim. Que lindo. De querer sair desse lugar que eu estava. De querer ir para aquele lugar onde eu sonhava. E eu acreditava que eu podia chegar. Eu ouvia dizer que, assim, Deus, ele nos dá... Deus, ele nos entrega tudo. Do bom e do melhor. E eu, criança, pensava, por que eu preciso viver assim? Eu não preciso viver nessa situação quando eu entendo que eu acreditava em Deus. E eu entendo que Deus podia me dar o melhor. Então, foi uma vida, assim, de muito esforço. Eu passei uma adolescência, juventude, eu era aluna CDF, escola pública não é difícil, exatamente. mas eu tinha que ser a melhor em tudo. Eu tinha que sempre que ficar será? em destaque. Perfeccionismo, né? Não, para chamar atenção. Com certeza. Sim, sim, tinha que ser sempre em destaque. Então, ali na escola, eu sempre estava como a preferida das diretoras, porque sempre era aquela aluninha impecável, boazinha. Mas isso foi a minha vida, porque eu sempre me apeguei aos livros. Então, quando eu pegava um livro, eu via o mundo através do livro. É. Então, aquilo que eu desejava para mim, os livros me deram. Então, eu consegui ver lugares, culturas, histórias, através de um livro. Uau. E Uau. eles,
aumentaram, ampliaram aquilo que eu desejava para minha vida. Cris, você trouxe um ponto muito importante. O que a nossa mente pode sonhar, ela pode realizar. Sim. Tudo aquilo que a gente pode imaginar, a gente consegue transcrever e aquilo realmente se tornar algo real, palpável. Por quê? Nosso cérebro não sabe discernir o que é imaginação do que é realidade. Então, na verdade, o que você estava construindo era a sua realidade, a partir da sua imaginação. Esse é um drive que a gente aprende muito, né, em vários cursos de desenvolvimento. A gente está trazendo aqui para você esse insight. Então, se hoje você está numa situação onde a sua vida, assim, né, como a da Cris, como de tanta gente que a gente escuta, foi difícil, escassa, cheia de perdas, de falta, e você quer buscar além, trabalhe primeiro na sua mente. O poder que a nossa mente tem de construir, né, o que a gente realmente deseja. E você é prova viva disso. Não, e como o livro te leva para o universo que você quiser. Com Isso certeza. e você ter essa contato com o livro desde a infância é algo, é isso que é mágico. Claro que não é só, como é que fala, classe social, sabe? É um incentivo. É você ver o modelo ou você se inspirar. É isso, eu acho que esse é o mais importante. Sim, é uma grande inspiração mesmo de vida. Mas detalhe, Cá, nós não tínhamos condições de ter livros. Como você fazia? Então, onde minha mãe trabalhava como copeira, eles sabiam que eu gostava de ler. Então, eles mandavam livros para ela me entregar. Que maravilha. Então, eu lia tudo que me entregavam. Ou seja, sempre tem É isso, saída, comunicar, né? é Sempre. isso. Sempre tem Sempre. saída. E a partir daí, você foi buscando, né, realmente o teu lugar. Mas primeiro você trabalhou como RH. Sim. Não é isso? Primeiro você foi para outros campos e depois é que é a alimentação. Então, como é que a alimentação entrou na sua jornada, na sua história? Ah, agora sim, isso pega. É o filho, né? Ai, Jesus. Isso pega. Mas é para pegar, Eu gente. não Nós somos esperava que reais. você ia perguntar isso. Não, mas na verdade, para mim, essa é a pergunta-chave. Quando eu li, eu chorei. Foram muitas perdas desde criança. Enquanto eu escrevi o livro, eu percebi por que eu fui uma pessoa, uma criança, uma jovem, com muitos medos. Eu cresci com pânico, com depressão. E escrevendo o livro, eu entendi o porquê que eu tinha aquilo. Porque desde nova, vivendo no meio da escassez, da dificuldade, nós não tínhamos muito, então eu sempre pensei muito positivo, sempre. Não tinha, eu dava um jeito. Aí na rua que eu morava, próximo teve uma feira, então eu fiz um combinado com os feirantes de que eles pudessem me dar verdura e eu fazia lanche para eles. Eu era uma criança, 11 anos, 12 anos. Ou seja, um viés já empreendedor aí, né? Já era. Sempre, sempre. Sempre eu fui atrás, assim, de algo melhor. Então, eu comecei a descobrir ali a alimentação, a cor, as variedades e o amor. Eu lembro que eu era uma menininha e eu pedia para alguém me dar um presente, um livro de receita. Olha só, Criança. que interessante. Eu queria cozinhar além do arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e sardinha, porque sardinha era o mais barato que tinha na época e ovo. Pode ir. Obrigada. Obrigada, Anny. Então, assim, isso foi uma parte que me pegou muito. E também minha avó, muito cedo, tinha 13, 14 anos, minha avó faleceu. Então, teve vários históricos na minha família por conta de doenças levado à falta do alimento ou à alimentação errada. Olha que sério isso. Sim, sério. Então, assim, eu sempre cresci com medo de morrer. Com medo de ficar doente. Olha só. É. Que chave. O medo, gente, mais uma vez. Vou só fazer um adendo aqui, que na gravação do nosso último podcast, a gente também falou muito sobre medo. Né? Como o medo ele pode ser um gatilho tanto para paralisar ou para impulsionar. Sim. Então, essa é a chave. Todos nós, o ser humano sente medo e a gente vai continuar sempre sentindo medo. Mas o que eu faço a partir desse medo
é que vai trazer, né, o resultado e a virada de chave para nossa vida. Então, ouvir isso de você hoje também foi bem forte. E então, eu cresci com isso, com medo, e eu precisava descobrir como não viver aquilo que eu via acontecendo. Eu sempre fui muito apaixonada pela comida, só que eu levei para um lado que não foi positivo. Por conta do medo, eu acabei fazendo do alimento assim, algo de sobrevivência, virou, como eu posso falar? Ficou até doentio. Virou Eu um queria Deus, comer né? só neura. Né? Eu só queria comer só coisas muito saudáveis, muitas coisas em grãos. Parecia comida de passarinho, assim, sabe? Sementes. Eu sabia que aquilo ia ajudar para minha saúde. Imagina a sua família também entrando nesse viés, né? Todo mundo tendo que comer mesmo. Todos. A minha filha, pequenininha, no infantil, ela falou para a professora que eu obrigava ela a comer sementes de passarinho. Olha e eu fui chamada pela coordenação, achando que era maus tratos. É a história que a gente conta, por isso que a gente está falando de história aqui. Tudo é a história que a gente conta. Primeiro a gente conta para nosso cérebro. Tá entendendo? E depois até a gente uma conta boa pros alimentação outros, né? pode ser problemática. Sim, foi exagero. Eu fui ao caos, ao limite do extremo. Né? Como foi esse resgate? Então, eu fui para a área de recursos humanos, eu tive uma empresa de RH. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas e cuidar de pessoas. E durante o RH, eu entendi alguns conceitos da alimentação. Quando eu era criança, eu pensava assim, podia ter formulinha, capsulinha, como astronauta, que vai comer e está tudo bem, resolve todo o problema da vida. Eu, criança, pensava nisso. Então, o que eu fiz quando eu estava no Recursos Humanos? Eu fui para a área de suplementação. Eu estudei muito nutrição celular e suplementação para entender como que as nossas células funcionam. Então, aí eu comecei a trazer aquilo da infância para alcançar um propósito. E depois, eu fiquei sempre nessa área estudando sobre nutrição celular, funcional, mas sempre estudando para mim. Porque eu queria entender o que eu faria para não ficar doente. Olha que louco. Sobrevivência, né? Na verdade, você ligou o alerta da sobrevivência e fez da alimentação, né? A sua virada mesmo, para que você construísse a partir dali quem você é hoje. E aí, quando foi há pouco tempo, hoje eu estou com 51, aos 46 anos, eu ouvi assim, Deus falando comigo, eu senti Ele falando comigo, que o meu propósito era cuidar de pessoas através da alimentação. Uau! Essa foi a chave. Ele comentou que agora que eu já tinha passado pelo processo e que eu tinha entendido esse processo, então agora eu estava capacitada a cuidar do outro. Então, a partir daí foi essa virada de chave, de querer cuidar das pessoas, aquilo que eu aprendi para mim, como chegar aos 51 anos com saúde, com vitalidade, com energia, do médico olhar para você e ficar admirado com os seus exames. Então, eu queria agora não só para mim, mas passar para o outro também. Maravilhoso. Essa foi a virada. Que maravilhoso. A gente sempre escuta, né? Mente forte não habita em corpo fraco. Então, cuide do seu corpo para que ele possa te levar aonde a sua mente deseja. Isso, cada vez mais óbvio, né? As pessoas hoje em dia investem muito, principalmente os jovens, né? Suplementações, está muito mais fácil a informação. Mas lá atrás, na nossa época, não era tão fácil. Você não abria ali o Instagram, nem tinha Instagram para você ter informações relevantes. Você precisava marcar uma consulta, fazer todo um processo, um check-up. Até você concluir todo o check-up, passava às vezes 6 meses. Ou seja, já tinha mudado tudo de novo e você tinha que ir lá olhar para aquele lugar. Também na nossa época, a alimentação era só sobrevivência. Né? Era o básico, que a gente tinha na mesa. Hoje, a gente tem tantas saídas, né? Tantas misturas, tantos tipos também de dietas, tantas restrições, né? Que a gente... vegano, celíaco. Antes a gente não se falava disso. Então, tudo foi sendo reconstruído a partir do mundo que a gente está vivendo. Na história dela, eu me vi assim... Olha isso, eu sou uma pessoa que fiquei muito pouco doente. E aí...
chegou uma época assim, eu faço academia, eu vou comer frutas, legumes e verduras, que minha mãe me incentivou. Das minhas crianças, o Arthur que tem 9, a Bela tem 5, me dói eles comerem porcaria. Não faça isso comigo porque me dói. Eu sou aquela mãe, você entendeu, chata, e eles comem certinho. Mas aí teve um dia que eu falei, pra que isso, Bruna? Porque eu não posso parar de trabalhar. Falei, para! É pra você viver! E não, porque não tinha. E se eu paro de trabalhar, quem que vai fazer? Você tá entendendo? Isso porque na empresa tem 3 lá que trabalham comigo. Então, assim, não é. Você é substituível, sim. Você tem que ter qualidade de vida pra você viver. E Com não certeza. só pra trabalhar. Essa foi a virada de chave, assim, que eu falei... Eu tenho que me cuidar pra quê? Pra desfrutar. Pra desfrutar. Mas isso é recente, Com entendeu? certeza. Na verdade, é o nosso processo, né? A gente vai se autodescobrindo e a gente vai se percebendo e vai colocando o que é essencial para o nosso dia a dia. É só a parte cognitiva? É só o que a gente aprende, né? O quanto que a gente se doa no trabalho, em casa? Não, e o meu corpo, e minha saúde, e minhas taxas hormonais, né? Hoje, na idade que a gente está, o quanto é importante a gente revisitar os médicos, a alimentação para ter uma mente saudável e um corpo são. corpo são. Isso é o essencial para a gente ter hoje. Ela fala, né, Isso da são as menopausa. riquezas, né? Isso é a grande riqueza que a gente tem. É ou não é? Você que é uma nutricionista. Sim, isso. Inclusive no livro, para você que está aí já curioso e tem o acesso já através do digital por enquanto, Pelo né? Amazon Kindle, é só Por colocar lá do Causa Coragem e você pode adquirir o e-book. Lá eu deixo, Maravilhoso. inclusive, alguns pontos que são essenciais para termos boa saúde, não só no corpo, mas também o cuidado com a alma, o cuidado com o teu espírito. É um cuidado integral. Então, nós precisamos desse cuidado por inteiro, né? Pra Maravilhoso. estar bem. Maravilhoso. Bruna, conta pra gente. Quem tá em casa e acha que, de repente, não tenho uma história bonita para contar, como é que eu coloco isso num livro? Como é que eu posso eternizar minha mensagem, deixar o meu legado? Né? Eu tenho certeza, assim como eu lá atrás, sempre sonhei em ter um livro, mas eu nunca achei que eu pudesse escrever algo, que eu tivesse algo relevante. A gente vive, né, muitas vezes cercada por crença, acha que é muito caro, acha que... ou seja, N fatores, e a gente fica postergando e protelando Eu acho algo. que não tem uma história legal. Não, minha vida é normal, não tenho nada de interessante para contar. Eu já escutei isso várias Com e várias certeza. vezes. Como é que a gente, né, cria essa clarificação para quem está aí nos ouvindo? Na verdade, é o valor que a pessoa dá para ela. Aí tem muito, né, total relação com as crenças, como ela foi criada e tudo mais. Essa história só me lembra uma. Eu fiz um outro livro coletivo, o meu primeiro, Superação e Evidência. E a minha maior alegria foi ter a minha mãe neste livro. Porque Olha. ela falava exatamente... Pra quê? Eu não tenho nada pra contar. Eu só cuidei das crianças, só cuidei de vocês. Eu não fiz nada pra mim. O que eu vou contar? Eu falei, mãe, é como você enxerga o mundo. Se pra uma pessoa pegar uma pedrinha do chão, não é nada. Pro outro é a maior conquista da vida dela. Verdade. E aí ela fez essa surpresa no dia do meu aniversário. Eu tava viajando. E ela assim, que presente que eu posso dar pra Bruna que realmente vai ser importante pra ela. Daí ela falou assim, vou participar do seu livro. Eu... Nossa, E aí presente. eu falei, Tremendo. foi. E ela, querendo ou não quis ver as coisas da vida e ela perdeu a visão. Literalmente, o corpo responde a tudo. E aí eu falei, mãe, então grava pra mim áudios. Como é viver com essa baixa visão? E aí, a gente foi lá e fez o capítulo. Mas o mais emocionante, as minhas colaboradoras, foi eu ler. Porque daí tem que ser o ghostwriter, né? Que é o escritor fantasma. E aí eu lia e eu via como ela se emocionou. Nem ela enxergava o tamanho daquela história, você entendeu? De tudo. E depois tem histórias maravilhosas, assim, eu falo... Ela contou a história, você conhece alguém que não participa do Big Brother e ganha 1 milhão? Meu pai ganhou uma herança de uma tia que ele não conhecia há 50 anos e deixou, e ele que tinha direito. Você tá Nossa. entendendo como é isso? Uma tia e ele. E assim, eu falo, é muito legal essa história, mas assim, o que ele fez? Foi lá, comprou uma casa e acabou, não mudou nada a vida dele. Então, tipo, a escassez tá dentro de você. Você tá dentro. entendendo? Não é o dinheiro. É verdade. Então, assim, muitas histórias ali. E aí me lembrou
como é que fala essa história muito, que eu coloquei até lá no livro, como é importante a gente, mesmo criança, comunicar o que a gente gosta, o que é importante, e aí eu coloquei lá. Isso, esse é o ponto. Essa história. Por exemplo, como é que fala? Tinha a mãe do meu pai. Quem cuidou de mim foi a mãe da minha mãe, minha avó Edith. E a mãe do meu pai, minha avó Edith, foi minha professora na 2ª série. Todas as escolas faziam greve e só ela que não fazia. E aí ela convenceu meus pais de ir lá estudar com ela, sabe? Assim, e eu aprendi muito. E aí eu lembro que meu sonho era ir no show da Xuxa. E eu tinha lá uma excursão. Eu não pedi pro meu pai, eu não pedi pra minha mãe, eu pedi pra minha avó, porque eu sabia que ela ia me ouvir, ela ia ter o dinheiro pra mim. Você tá entendendo? E aí eu fui. Enfim, foi pra mim assim. Alguém acreditar em você, alguém investir no seu sonho. Não importa se você tem 1, 2, 3. Não era a questão monetária, o dinheiro, você entendeu? Era estar lá, porque naquela época que a gente ficava fazendo, assistindo a Xuxa, os desenhos de manhã, era isso que fazia. E depois eu fiz um grande presente que eu acredito não, eu tenho certeza que é um dom. Depois de 30 anos que ela faleceu, eu comecei a fazer livro, eu lembrei, pai, cadê aquele caderno de poesia da avó Jandira? Dele não achou o caderno. E aí ele achou 5 pastas, desde que ela faleceu. Gente, nas pastas tinha mais de 100 poesias. Tinha uma história infantil que ela desenhou e escreveu, a história de Dom Quiquê. Tinha a história de Guaratinguetá, que ela é de lá, das pesquisas que ela fez. Tinha uma biografia dela feita. Eu falei, Senhor, isso é pra mim? Eu não tenho dúvida. O baú. Ela deixou isso pra mim, porque quem olhou isso? Ninguém olhou isso. Eu olhei e aquilo pra mim era um tesouro maior do que qualquer herança. Você entendeu? Assim, porque era imensurável. E aí eu fiz o livro da avó Jandira, né? Preciosidades da avó Jandira. Foi lançado. E é isso. É valor. É isso. E aí eu fiz 50 exemplares. Eu liguei pra todos os familiares que eu conhecia. Eu falei, eu quero te dar de presente. Me fala o seu endereço. É isso. Eu só quero que você saiba a importância que a avó teve, sabe, na vida. E também depois eu entendi dessa história toda que eu fiz tudo isso, assim, no fundo, porque assim, para ter a inclusão do meu pai. Porque meu pai foi aquele que só trabalhava. Enfim, aí ele bebia, então ele pagava, a presença dele era... E aí, assim, ele não foi em nenhuma festa, sei lá, de criança, de escola, eu não tenho lembranças. E aí, aonde ele foi? No lançamento do livro. Olha que demais. E aí, depois disso, as minhas amigas, assim, da constelação Bru, agora você foi incluída, agora você foi vista, agora o seu mundo foi curada. Andou. Você foi curada. Então, assim... Depois eu pensei inconscientemente, será que eu fiz por isso? Com certeza. Sabe, assim, de alguma forma, sim. Então é isso. A gente pode usar o nosso dom, sabe? É isso, assim. Pra mim é isso, escrever, você entendeu? É algo que... É você externalizar o que está dentro de você e muitas vezes você nem sabe que está ali dentro escondido. É isso. E na hora que você coloca, né, e você transforma isso em palavras... E o valor é imensurável, é só pra você. Então, assim, sei lá, tem um outro livro que é do tio Dorival. Ele é completamente introvertido. Como que ele se expressou a vida toda? Escrevendo. Aí o meu sobrinho começou a trabalhar comigo. Foi lá que é tio dele, encorajou ele. Daí ele foi lá e me trouxe. Gente, nem eu entendi a letra. Deu um trabalho gigante fazer o livro. Porque ele teve que traduzir. A gente fez e ele fez lá só para os conhecidos. Então, para ele, tem um valor mensurável. É isso que importa. Não é só o best-seller, que é um livro lido lá por... Na verdade, assim, o livro, né? O livro, ele é a sua representatividade. Tudo aquilo que você viveu, que você pode colocar num livro único ou transformar isso em uma série de vários capítulos. Por quê? Porque a gente também cresceu ouvindo histórias. Só que a gente antes não lia tanto como hoje. A informação traz, a gente tenha muita leitura. Mas os nossos avós, as nossas mães, sempre contavam histórias. Histórias vividas, reais. Que depois foram o quê? Transcritas, como você está falando aqui da sua família. Então, a importância de você deixar isso eternizado, né? Não só porque você carrega uma história, a sua história é única, assim como nós somos únicas, cada um com o seu DNA, cada um com a sua, né, identidade, e pode realmente, uma pequena história, transformar a vida de muita gente. Então, parabéns, Bruna, pela sua e agora, alegria, né, gente, agora eu não consigo não falar. Aí tem a minha avó Edith. Que eu falei, se eu fosse escrever um livro, teria que ser da avó Edith, que é a que fez tudo pra mim.
Você tá entendendo? E aí eu falei, nossa, eu publiquei o da avó Jandira. E a minha avó, Edith, teve 7 Marias, 7 mulheres e um homem. Todos estão vivos, filhos. Eu falei, entendeu, filhos? Vocês vão contar tudo Legado, que a né? vovó Legado. Edith foi pra você e agora está saindo. Maravilhoso. Já fizemos 2 encontros. E assim, o mais importante é assim, eles... Bruna, você não sabe o que você fez. Você mexeu lá dentro. Eu comecei a lembrar um monte de coisas. Eu falei, é isso, é pra isso que eu vim. É isso aí. Seu propósito, né, Bruna? Parabéns. isso. Então, escrever um livro, gente, é isso. Deixar o seu legado, a sua história. E transformar você ama, vidas. né? Com certeza. E saindo da história, né? Porque a gente está aqui transitando, gente. Uma hora a gente está falando de edição, de livro, de história. E agora a gente vai para o capítulo nutrição. O quanto a alimentação, um assunto tão falado hoje, qualidade de vida. Quanto cresceu os números, né, do esporte, suplementos, do bem-estar, da saúde mental, física. Isso tem crescido exponencialmente porque as pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando de ajuda. E o que a gente está fazendo aqui é realmente, né, trazer essa ajuda e trazer a clarificação, porque tem muita gente que acha que o problema, a gente vai encontrar a solução no remédio. Mas muitas vezes a solução está na alimentação, está no alimento, está como você come, consome esse alimento. Então, Cris, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque muita gente também não tem uma condição financeira, né, de estar talvez suplementando ou consultas com médicos caros, mas como é que ela pode, através da consciência, do dia a dia dela, adquirir e optar, decidir por alimentos mais saudáveis para ter uma vida com mais equilíbrio? O que eu trago para as pessoas? Eu sempre falo que o alimento, ele traz cura. Então, quanto mais próximo esse alimento está da terra, quanto mais olha a chave. próximo da terra, mais poder de cura ele tem. Então, quando você pensa em comida de verdade, se você for avaliar em questão de valor, comida de verdade hoje, feira, uma proteína, ela não é tão cara quanto um suplemento. Com certeza. Então, você pode ter muito mais saúde e uma alimentação muito mais equilibrada com uma comida de verdade. O que acontece hoje, que você falou lá no começo, muita informação. Nós estamos recebendo informações de todos os lados, internet, todas as pessoas falam, um amigo que indicou, né? E aí são muitas dietas que vão se falando e nem sempre aquilo é bom para você. O que é bom para o outro pode não ser bom para você. Isso Então, é poderoso. Sim. Porque todo mundo hoje segue manada, né? sim. Olha, isso reverbera na internet, todo mundo segue. Segue. Como se fosse realmente também importante para si, né? Sim. Ao cuidado. O que é importante? Você pensar comida de verdade, pensa no que veio da terra, o que é feira. Você comentou da fruta, né? Verdura, legumes. E aquilo que é frango, proteína, peixe. O básico funciona. Eu vejo hoje as pessoas inventando a roda, mas vai para o básico que funciona. Outra coisa que eu acho importante, comida de verdade não engorda. Eu falo isso com toda a propriedade, porque quando eu vou ali para os cálculos, eu ponho muita quantidade para chegar num valor que eu não dou conta. Olha só. Eu preciso de muita comida para chegar em 2.000 calorias, por exemplo. Agora, quando eu passo para um alimento industrializado, rapidamente eu alcanço 1.500, 2.000 calorias. Então, por que nós estamos engordando? Por que nós estamos ficando doentes? Porque nós estamos ingerindo hoje muito alimento industrializado. Então, eu falo... Abrindo mais embalagem do que descascando, né? Sim, mais comida de verdade e menos industrializado. Então, não é difícil. É nós voltarmos para o básico. E voltar também para o passado, né? De como era no passado. Né? Não existia tanta variedade, tanta oferta. Isso acabava limitando a escolha e você acabava optando por alimentos mais saudáveis. Hoje a oferta está muito grande, né? E a desculpa da falta de tempo muitas vezes faz a pessoa cair na doença. Na doença, né? Então, quando nós pensamos na comida, na sua geladeira, olha só, na sua geladeira, aí na sua casa, você tem o remédio natural. Então, isso que está na sua geladeira pode te trazer cura.
Então, eu falo muito para mulheres que estão na menopausa. Então, nós conseguimos nutrientes importantes para o nosso corpo, para o nosso hormônio, para trazer esse equilíbrio com a feira. E o que nós fazemos hoje? É o que nós comemos em menor quantidade. Verdade. Porque precisa ter o tempo de preparo, né? A falta do tempo. Lavar, né? E olha que hoje ainda está fácil, porque você já encontra verduras prontas, né? Lavadas, higienizadas. Maravilhoso, Me lembrou Cris. uma história de um livro agora. Presente maravilhoso. Mas assim, a Joana apareceu na minha vida. Ela está com metástase, não tem cura, faz 2 anos. E ela está escrevendo o livro da história dela. Agora imagina lá, ela tá com prazos, né, pelos médicos. E ela também. Eu já tenho uma amiga que foi curada, que todos os médicos. É isso, pela oração, pelo poder mesmo. Da fé. E aí ela falou, Bruna, eu estou aqui por causa da minha alimentação. Olha, Eu vou num aniversário, se eu quiser viver. Daí eu falei, meu Deus, você tá entendendo o valor do alimento? É isso, ela sabe que o corpo dela está ali, já inflamado, tarará, então ela só tem que colocar proteínas e alimentos muito bons. E é isso que está ali. Daí eu falei, olha a chave. E assim, e o livro eu falei, para mim é um presente maravilhoso, assim, no sentido de quantas pessoas que não passam e falam, acabou minha vida. Você tá entendendo? Assim, por mais que você não saiba quanto tempo você vai viver ali, mas enquanto você tá vivendo, você pode, você tá entendendo? Não tem um prazo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Quanto você se permitir se curar. com certeza. E sabe o que você me trouxe aqui? O alimento. O que é só um alimento? Não é só o alimento físico. A palavra é um alimento. Aquilo que você Deus. lê é um alimento. É um alimento. Existem vários níveis de alimento, né? A gente está falando de um que é realmente o mais óbvio, que é a comida, né? Que ele vai alimentar o seu corpo, mas você precisa alimentar também a sua alma, você precisa alimentar a sua mente. E trazendo boas referências. Então, esse livro é uma boa isso. referência. É um Para bom que alimento. você se conecte bom com aquilo que alimento. você precisa. De verdade. Exatamente. Porque qual tem sido a sua referência de vida? Né? Então, a gente está aqui hoje, neste lugar, né? Doando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa história, a nossa verdade, para que você que está em casa, para que você está no carro, para que você que esteja aqui ouvindo isso, entenda quais as referências você tem buscado. Busca as referências reais, de pessoas reais, de histórias reais, de vidas reais. E não está aqui fantasiando, né? Como o Instagram, como a internet, gosta de colocar só o lado bom. Mas todo o lado bom, primeiro, ele foi desconstruído. Foi lá, levado para o caos, levado para aquele lugar onde você acha que você está no fundo do poço sozinha, na grande escuridão. E é ali que você encontra forças para vencer, para ter coragem e para sair daquele lugar. Então, eu sou muito grata, muito feliz de ter encontrado vocês nessa trajetória. E que vocês também, né, por terem decidido mostrarem uma história que muitas vezes não é tão bonita. Não é um conto de fadas, não é uma história da Disney, não é uma história muitas vezes de dor, de sofrimento. E quando a gente escreve, a gente resgata tudo isso para poder trazer à tona. E muitas vezes são histórias que estão tão lá dentro, escondidas, as 7 chaves, a gente não quer relembrar, porque traz muita dor. A partir do momento que você relembra, que você coloca isso no papel, você traz aquele sentimento, aquela sensação de estar revivendo tudo aquilo de novo. Então, vocês foram corajosas de estarem trazendo isso para o quê? Não para o bem próprio, mas para ajudar outras pessoas, outras famílias, outras mulheres. E para que isso saia para outros continentes, a internet leva essa mensagem. Né? Me lembrou, assim, essa história que você está falando, eu coloquei lá. Você com uma carteira assinada, mas você vê que aquele emprego não te agrega e você tem a coragem de pedir as contas, sabe assim? Eu lembro que eu trabalhei, foi por pouco tempo, na Fundação Casa. Eu lembro que ela assim, R$2.000 você tinha que ir uma vez por semana. Eu falei, tá ótimo. Sabe aquela mentalidade? Não era articuladora social, era levar o que a sociedade tem de bom para eles. Eu lembro que eu levei prefeito, quando eu entrei, 40 jovens. Eu falei, uns 8 deve ser voltar, né? Lá dentro, daí depois 1, 2 meses. Aí eu levava eles pra rádio, que saiu, e aí arrumei trabalho. Aí, assim, e aí era muito estranho, porque eu saía na rua, senhora Bruna, porque é só senhora, daí eu
é de lá, sabe assim, quando você vem. E aí depois, enfim, e aí eu passei o meu contato, aí eles ligavam, você tá entendendo? E depois que eu vi assim, que todos, mesmo que arrumou um emprego, taranã, eu falei, eles não têm a base, eles não têm quem admirar, eles não têm o suporte aqui. E aí eu Referência. entendi que nenhum se salvava. Daí eu falei, pra que eu vou continuar aqui? Pra quê? Você tá entendendo? Assim, pra ficar fingindo só pra receber um salário? Falei, não acredito, assim, sabe? Eu fiz a minha contribuição, achei que realmente... Claro, que eu tô fazendo a minha experiência, pode ter outras experiências, enfim. Com certeza. Mas aí, depois disso, assim, a coragem de empreender. Você tá entendendo? Porque eu fiquei ali 19 anos, faz 13 anos que eu tenho o CNPJ, mas sempre era mentalidade. Quem paga as contas é a carteira assinada, sabe? O empreender é um extra. E não é. Porque eu vi que a minha vocação era essa. Mas assim, você precisa, eu coloquei essa história da Fundação Casa no livro, eu coloquei a história do como que nasceu essa questão do empreender. Eu dava aula na faculdade, Você fui é a própria coordenadora. Forrest Gump, né? A própria Entendeu? contadora de história. Né? Você, Bruna. Mas é lindo. É isso. Eu isso. acho que cada um tem a sua essência, cada um tem os seus momentos e cada um tem o seu desejo de colocar isso pra fora. Você é uma contadora de história, E a ou seja, coragem tudo de virou. você- Tudo virou uma grande história. Eu acho que isso é muito bacana, Bruna, de você. Mas voltando aqui um pouco Vai lá. da nutrição, quero saber de você. Como é que você teve coragem de falar? Eu quero contar para o mundo um pouco dessa mulher que eu me tornei, da nutricionista que eu me tornei, né? A Bruna trouxe aqui os relatos dela de infância, das avós, do pai, da mãe. Ela agora está contando a história né, de todo mundo, ou seja, ela é essa figura central na família dela, o quanto ela sabe que isso é importante, o quanto também você foi transformada, né, Bruna, através de livros, de literaturas fictícias, e hoje a gente tem a possibilidade de ter a literatura real, Eu só ia porque eu acho falar. que isso conecta muito mais. Quando eu era criança, eu não lia livro. Não fui incentivada assim, pouco. Na adolescência, pouco. Na faculdade, jornalismo. Eu lembro de ler um livro, Olga, Fernando Moraes, e olhe lá. Aonde eu aprendi a ler no mestrado, doutorado, que eu tive que ler muito. Nossa. Então, nunca é tarde. Verdade. E aí, o que eu falo, até falar para os alunos, comece 5 minutos por dia e hoje, não vou nem falar, eu devoro, eu amo. É a sua vida, né? Vai lendo em tudo. Mas, Cris, como é que foi você se descobrir uma autora? Eu sempre fui apaixonada por livros, como eu citei, desde a infância. Quando adolescente, eu escrevi o meu livro com sulfite. Vamos achar isso. Vai ouvindo. Eu fiz uma capa, porque como eu ganhava os livros, a maioria eram de romance, eu escrevi um romance e eu fiz a capa, pintei tudo ali bonito. E era meu sonho, quando eu tiver condições, dinheiro, for adulta, vou fazer essa impressão. Vai vendo. Aí eu caso. Algumas coisas ficaram na minha mãe. Quando eu volto, meu pai colocou fogo. Nossa, destruiu. Senhor! Eu não tinha entendimento. Com certeza. Mas eu sempre quis. Então, assim, quando você conta, Bruna, da sua avó, eu tenho muitos cadernos escritos em casa. Olha isso. Muitos cadernos escritos. Que tá se perdendo, Descobri né, a gente? Hoje com a fonte internet, agora. a gente tá se Não, perdendo Esses com cadernos isso. podem ter vida. Descobri a fonte. Mas Quem aí sabe reproduzir essa história toda, hein? Mas como foi isso? E eu já tinha esse sonho no coração, então veio o convite através da sua vida e eu falei, é oportunidade. Como eu tenho várias coisas escritas, eu pensei por onde eu começo e eu não sabia por onde começar. Fazendo uma caminhada. Eu pensando, o que eu vou escrever? Aí veio assim, eu precisava resgatar a minha história. Então, foi muito claro, eu precisava resgatar a história. E o que vocês vão ler no livro, pessoas do meu convívio vão ficar surpresas quando elas verem o livro em mãos, ouvirem no lançamento, porque muitas coisas nem imaginava que eu passava. Ninguém nem sabia, né? Como Você eu nunca externalizou isso. sempre eu fui sorridente, sempre eu fui assim para fazer as coisas acontecerem. Aquele sofrimento era meu. Eu não compartilhava da dor que ele me causava. Sim. Então as pessoas não sabiam. É normal, né? As pessoas geralmente escondem, né? Ninguém quer ser vulnerável. Não é uma história, como você falou, de princesa linda, bonita do começo ao fim, não. Mas é uma história que teve, sim, um início difícil,
caos completo em todas as circunstâncias, mas ela tem se transformado em um divisor de águas para a minha vida, para a vida de muitas pessoas, porque hoje no consultório, olha, é difícil ter um dia que alguém não fala, você transformou a minha vida. Que maravilha. Que É ótimo. difícil. Ainda hoje de manhã eu compartilhei com a minha filha que eu já levantei de manhã vendo um depoimento que me escreveram e eu comecei a chorar. Porque quando você lida com vidas de verdade, quando você para ouvir, quando você tem uma escuta sensível para entender a história dessa pessoa, elas não ficaram doentes porque elas pediram, elas não tiveram um aumento de peso porque não está nem aí para a vida, não. É importante entender qual é a história. O que te levou a estar como você está agora? Qual o motivo que você tem lá no fundo da sua alma que faz com que você viva hoje o que você não quer? Que você coma de uma maneira que você não acha legal. E depois você vai para um lado de tristeza, de melancolia, que você não quer aquela vida. Então, quando você entende essas histórias, quando você ouve, você resgata, você entende qual foi o gatilho. E muitas vezes, dentro do consultório, eu consigo tirar o gatilho. E foi lá na infância. É, normalmente, né? E aí, quando chega naquela história específica, eu consigo trazer essa pessoa para um outro nível de cura. Então, entra na autorresponsabilidade. Então, ela entende que agora ela não é mais uma criança. Ela pode se olhar de uma maneira diferente, com autorresponsabilidade. Então, olhando para você com autorresponsabilidade, você consegue se avaliar. O que eu posso fazer agora? Se antes eu não tinha condições, hoje eu tenho. Se eu não tinha conhecimento, agora eu tenho. Como eu posso mudar a minha história? Nós decidimos. Meu Deus, Essa é a Nós grande chave. decidimos. Essa é a grande chave. É a chave. Ótimo. Não é fácil, é difícil. Muitas pessoas vão precisar de ajuda. E é por isso que profissionais da saúde como eu, como a Eliane, que também está aqui no livro, nós cuidamos o quê? Dessas pessoas, do que está no coração delas, de trazer a cura através de ajuda no autoconhecimento, de ajuda com a alimentação. Ótimo. É lindo demais. A minha mãe, posso compartilhar? Pode. Rapidinho. Acho que o mais lindo de tudo é você trazer transformação na sua família. Uhum. Minha mãe recebeu um diagnóstico em 2018 de artrite reumatoide e que possível ficaria numa cadeira de rodas. Eu saí do consultório chorando, isso em 2018. Então, eu cuidei dela com remédios de alto custo, porque quando o médico te dá uma sentença e te dá uma receita e você precisa ir buscar naquela farmácia de alto custo, você não pensa. E eu só queria ver a minha mãe bem. Pegava aquela receita todos os meses e ia comprar. Remédios que caíam o cabelo, deixavam a unha fraca. Efeitos colaterais, que ela né? vomitava. Grandes mega efeitos. forte. Muitos efeitos colaterais. Quando entrou aquela crise de 2020, pode falar? Pode falar? Pode Não falar, corta. pandemia. A pandemia. Então, os médicos não estavam atendendo, a farmácia de alto custo não estava mais entregando os remédios, não tinha esses remédios em uma farmácia comum. Eu falei, mãe, E agora? é eu, você e Deus. E aí foram lá para alimentação. Então, fomos para alimentação. Então, assim, tudo que ela comeu durante um ano foi o que eu passei para ela. Ali, tudo. Eu ia comprar, eu preparava, eu entregava, tudo o que eu fazia para ela, junto com o suplemento. Normalizaram a questão de pandemia, voltamos no consultório, fez um monte de exames, o médico olhou. O que aconteceu? Como que você tomou os remédios? Como que você chegou nesse resultado? E eles ficaram assim admirados, porque chegou num resultado que não sabem explicar. E eu falei para ela, eu não me coloco como na questão de doutora ali, mas eu coloquei, doutora, eu só passei para ela esse suplemento, cuidamos da alimentação. Milagre. Ela pegou um receituário, falou, Dona Maria, é isso que você vai continuar. Com aquilo que eu passei, ela prescreveu e vai levar a tua vida tomando isso. Qual o resultado?
Gente, minha mãe é maravilhosa. Ela não para. Ela tem uma agenda lotada de segunda a sábado. E domingo está na igreja. Então, ela faz pilates, ela faz hidroginástica. Qual a idade ela dela, faz caminhada. Cris? Faz 79 agora. Olha ainda. só, Semana que quase vem. 80 anos. Semana que vem. Mas está a melhor fase da vida. Linda, maravilhosa, se cuidando, cabeleireiro, unha. Olha Toda pra frente. Não depende de ninguém, porque Vai- nessa idade, vai né? dançar na Nível de terceira idade. dependência Meu alto. Deus, espetacular. Que maravilhoso. Fátima, Parabéns, dela, Cris. ensinando a viver. Parabéns, é. Ai, Eu ensinando. falei, quero fazer o livro dela. Maravilhoso. Gente, maravilhoso. Olha quantas histórias se conectando. Você falou tanto de história e a história ligada à alimentação. Então, a vida, a essência, é isso que a gente está trazendo, é isso que é do Causa Coragem. Essas são as mulheres que se uniram para trazer as suas verdades e para trazer soluções que dificilmente você vai encontrar em outros lugares, porque são histórias reais. Fiquem ligados quando esse episódio sair, a gente vai compartilhar com vocês. E agora, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Começar com você, Bruna. Qual é a mensagem que você quer deixar para cada uma que está em casa? Qual é a virada de chave, talvez, que você queira falar? Coragem, a sua história pode curar muita gente. Maravilhoso. Esse é o grande chave, realmente. Obrigada. E saber retirar o melhor que cada um tem, esse é o meu dom, essa é a minha parte. E aí eu faço acontecer lá, não só com os livros, com mídia, enfim, é isso. Tem essa coragem de externalizar e cura você e cura quem está no seu entorno. É isso. Maravilhoso. Você é uma mineradora de talentos. Você não é só uma escritora, né? Muda o conceito disso, que as pessoas vão realmente trazer cada vez mais valor e enxergar cada vez mais valor na sua própria vida, na sua própria história. Parabéns, Bruna. É um trabalho realmente lindo. Você ajuda muitas mulheres, homens, né? Quem que realmente quer deixar o seu legado. Tem muitas mentorias, né? Muito Muitos coaches, conteúdo. muitos todos. Eu falo, o meu dom é esse, é de É colocar esse. para fora a sua história de uma Parabéns. forma que nem você sabia, sabe? Porque o storytelling é você saber fazer a jornada do herói. Todos têm, é só saber Contar. É só isso. Saiba contar a história. É um grande atributo hoje na comunicação, inclusive, independente da área que você trabalhe. Saiba contar histórias, tenha uma comunicação que conecta, uma comunicação atrativa, atraente, em qualquer área. Um bom profissional, independente da área, se ele não for um bom comunicador, dificilmente ele vai ter uma agenda cheia. Então, pensa nisso. Esse é um grande corte. Vamos lá, Cris, e você? Qual a frase que você quer deixar para quem está nos escutando? Quando você perguntou, você me olhou, então voltei lá no princípio. Aí que bom que você passou para a Bruna, que assim eu acalmei. Mas eu vou falar com o pessoal que vai ler o livro. O impossível, ele é só um convite para que você possa acreditar um pouco mais. Então, acredite em você. Eu ouvi algumas vezes da Carol. Está tudo dentro de você. E eu quero trazer para você também isso. Tudo que você precisa já está dentro. A sua coragem, não importa o que você viveu, mas você pode transformar não apenas a sua realidade, mas o seu entorno, desde a sua casa aos outros. Então, hoje, eu consigo aí atender em uma comunidade já há mais de 10 anos, porque eu passei, eu conheço, então eu trouxe essa restauração para essas vidas. Deixo para você isso. O impossível é só um convite para você acreditar um pouco mais, que você pode fazer diferença na sua vida e na vida de muitas pessoas. Uau! Parabéns, gente! Muito obrigada! Gente, muito obrigada. Obrigada por esse podcast. Foi rico, foi intenso, foi verdadeiro, foi alegre. É isso, conecta. Obrigada a você que está em casa, nos assistindo, em casa, no carro, não importa a maneira que você está ouvindo ou vendo, importa que você esteja conectada com a gente. Então, mande esse podcast para suas amigas, para seus amigos, para quem realmente fizer sentido para você. E fique ligado, porque a gente vai vir com mais novidades aí, mais episódios para você, tá bom? Muito obrigada. E do Causa Coragem, o nosso podcast, o nosso livro, o manual para ativar a sua vida. Beijo!